dia. Como foi sua noite? Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a nossa lição da Escola Sabatina. E o tema dessa semana é Educação em Artes e Ciências. É um tema bastante interessante e bastante abrangente. E vamos tentar resumir o assunto em alguns minutos para podermos entender realmente o quão importante é a ciência e o quão importantes são as artes dentro da ciência e também quão importante é o poder de Deus. Vamos juntos cantar primeiramente um hino que nos fala sobre o encanto de Deus, encanto sem igual. Há um encanto em todas as coisas. Vamos cantar. Cante alegria, cante com alegria e cante conosco. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos juntos para estudar a Tua Palavra e revermos aquilo que foi visto durante esta semana. Que agora o Deus Espírito Santo nos capacite, nos guie, nos oriente, nos guarde para que compreendamos aquilo que tens para nos ensinar. Usa-nos para a Tua honra e glória e fortalece-nos em Tua presença e guarda-nos ao Teu lado. E que Ele fale, Deus Espírito Santo, ao nosso coração e nos instrua em Tua presença. Pedimos a Tua bênção e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, o texto inicial da nossa lição, ele começa com o Salmo 19. O verso 1 é o texto para memorizar, mas é um texto muito bonito, mas eu quero ler um pouco mais. Eu quero ler até o verso 6, porque esse salmo é fantástico. Alguns dizem que o Salmo 119, os estudiosos dizem que o Salmo 119 é um mini Salmo 119, e realmente ele fala do amor, do poder e das maravilhas de Deus. Começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. E então continua: um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua palavra e as suas palavras, a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí colocou uma tenda para o sol, o qual, como noivo que saia dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. E principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso.
e nada foge do seu calor. E então ele continua agora entrando na lei do Senhor é perfeita, e assim vai por diante, vai nos refrigerando, nos relembrando do poder criador desse maravilhoso Deus que cuida de nós. Quero contar uma historinha para você. Um senhor de aproximadamente uns 70 anos estava viajando em um trem, tendo ao seu lado um jovem universitário. E esse jovem estava lendo seu livro, estudando o livro de ciências. E esse senhor ao seu lado estava lendo um livro de capa preta. Então o jovem ficou meio curioso e olhou para o livro e viu que ele estava lendo a Bíblia. E então ele, sem muita cerimônia, o jovem olhou para aquele senhor e disse: o senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e de crendices? O senhor respondeu: sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus, estou errado? Bom, mas é claro que está. O senhor deveria estudar um pouquinho mais sobre a história universal. Você veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado este mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso. É mesmo? E o que pensam, disse os nossos cientistas, sobre a Bíblia? Perguntou aquele senhor. O jovem universitário olhou e disse: bom, eu vou descer logo nessa estação agora, próxima aqui, e falta-me tempo para eu poder explicar tudo isso para o senhor, mas se o senhor me der o seu cartão ou o seu contato, eu poderei enviar-lhe um farto material pelo correio com a máxima urgência para ajudá-lo a entender o que a ciência pensa. Aquele idoso senhor, então, cuidou cuidadosamente, colocou a mão no seu paletó, no bolso interno, tirou o seu cartãozinho e o deu ao universitário. E sabe o que estava escrito no cartão? Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E embaixo a seguinte frase: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Essa é realmente uma grande verdade. Quando a nave Apollo 8 foi a fazer a sua primeira missão e levar a tripulação humana de homens que deu a volta na órbita da Lua no dia 24 de dezembro de 1968, os tripulantes tiveram o privilégio de ver a Terra sair da Lua, assim como nós vemos a Lua sair da Terra. E então eles tiraram algumas fotos e enviaram uma mensagem com áudio para a Terra. E nesse áudio dizia o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Através desse ato, enquanto exploravam e adquiriam novos conhecimentos, esses cientistas levaram a sua mente de volta para a Bíblia. Voltaram ao Criador do céu e da terra. E eu me lembro uma vez, num jornal nacional, há muitos anos, o Cid Moreira, ao ler algumas notícias, juntamente com o repórter que estava junto com ele, não me lembro mais qual é, eles falaram de ciência, falaram, então no final, Cid Moreira disse o seguinte: talvez algum dia nós ainda cheguemos e diremos, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele disse o boa noite costumeiro dele do Jornal Nacional. O reconhecimento que no princípio Deus criou tudo faz parte do nosso conhecimento da ciência. O estudo da ciência nas artes não deve ser oposto à fé. Pelo contrário, na verdadeira ciência, nada pode haver que esteja em contradição com o ensino da palavra de Deus, uma vez que procedem ambas do mesmo autor. Revisando o estudo desta semana, vamos buscar entender a relação entre educação artística e científica.
Vamos buscar nos aprofundar um pouco na questão da relação entre os preconceitos que adotamos para estas atividades do intelecto humano e a revelação. Que lugar a Bíblia deve ocupar ao estudarmos a natureza por meios científicos? Que relação existe entre o desenvolvimento artístico e a revelação bíblica? A ciência não é má, a ciência é boa, é útil para nós. O problema é que muitas vezes nós encaramos as coisas de uma posição pré-concebida. Todos temos aquilo que a gente chama de pré-conceito. A palavra quer dizer você tem um conceito sobre o assunto. Então não é que você nega aquilo, mas você já tem uma ideia pré-concebida, uma ideia sobre aquilo que você acha que é o correto. Então é o seu conceito prévio. Então às vezes você fica com um pré-conceito em relação ao que vem depois. Então devemos procurar abrir nossos olhos para ver aquilo que é o bom e o real e aquilo que pode nos servir e ser útil. Há uma coisa interessante, a natureza é a revelação de Deus 24 horas por dia. Multimídia, 3D, estereofônica, tudo isso nós temos à disposição hoje. Não requer assinaturas pagas, nem dispositivos de transmissão. Ele está em todo lugar. Sempre acessível. E o Salmo 19 nos mostra isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Por esse motivo, o juízo final será inadmissível, no juízo final será inadmissível, inconcebível apelar à ignorância a respeito de Deus. Ninguém pode dizer que não conheceu a Deus. As artes também, na medida em que refletem a beleza e a verdade, podem ser uma fonte em que podemos ver Deus e conhecer o seu caráter. A biologia, a física, outros ramos da ciência são ferramentas precisas e eficazes para se entender os diferentes aspectos da criação divina. Porém, com frequência tropeçam em relação às origens. Por exemplo, dizem que há apenas duas coisas certas neste mundo: a morte e os impostos. Entretanto, sabemos que nem sempre foi assim. Embora a morte seja parte da vida natural na atualidade, ela não existia antes. E cá entre nós também os impostos não. Quando Deus criou o homem, tudo era perfeito, não havia morte, não havia impostos. Uma decisão moral e espiritual afetou o mundo físico. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 5, verso 11. A ciência biológica, no presente, não admite esse fato. E, portanto, o seu modelo para a origem de vida é, às vezes, falho. Isso não quer dizer que a ciência não seja correta. Há uma falha na origem. O grande problema da ciência é o início. E nós não podemos provar a criação. Não existem provas físicas, apenas a fé. Nós precisamos ter fé para acreditar na criação. Assim como para crer na origem de todas as coisas, de forma como resultado de uma explosão, eu vou falar um pouquinho mais aqui daqui a pouco sobre isso, também exige fé. Então nós precisamos analisar e ver no que nós estamos depositando a nossa fé. Deus escreveu e organizou de maneira tão magistral as leis do universo, tanto a nível macro como micro, que é compreensível que a ciência seja capaz de estudar e manipular o mundo natural para seu propósito sem reconhecer a criação, sem recorrer ao Criador. Em certo sentido, Deus criou o sistema de forma tão perfeita e aparentemente tão independente de si mesmo, que usam esse fato como prova contra a existência divina. É interessante isso. E muitos creem na criação, é a teoria do relógio. Deus criou o mundo e o deixou ao Deus dará, ao Léo. Michelson Borges diz o seguinte: Deus é o mantenedor da vida. Ele estabeleceu leis que fazem tudo funcionar aparentemente de modo automático.
Os ateus observam esse automatismo e concluem que Deus seja dispensável. Mas se esquecem de que, se há ideias, é necessário que tenha havido um legislador. Se há leis, é necessário entender que tenha havido um legislador. As leis da física, as leis da biologia, as leis da termodinâmica, as leis da química. As coisas não acontecem, mistura dois produtos e vamos ver o que vai acontecer. Não, você mistura dois produtos e já sabe qual vai ser o resultado. Existem leis criadas. E se existe uma lei nisso, se isso foi criado dentro de leis, só pode existir alguém que fez essas leis. A história da ciência mostra um estupendo acúmulo de ganhos e esclarecimentos, tanto teórico quanto tecnológico. Dos avanços na medicina, a tecnologia da informação, somos gratos à comunidade científica por seus esforços incansáveis para melhorar a vida moderna. Esses avanços, no entanto, navegam em um verdadeiro oceano de erros, teorias descartadas e paradigmas desatualizados que foram mantidos depois do seu auge devido a muitas variáveis, incluindo algo que todas as disciplinas são suscetíveis: preconceito e tendência ideológica. Com base nisso, por que não se considera razoável, por exemplo, tomar verdades científicas com reservas em vez de pular de cabeça da próxima teoria que pode escorregar para a lixeira científica de uma geração? Essa perspectiva não é popular porque a ciência não tem o hábito de propagar seus erros. Quem gosta de contar os seus erros, ciência também não gosta de fazer propaganda dos seus erros. E tem um meio de se absolver de seus engodos. Ou, cuidadosamente, eles são escondidos nos meandros intrincados da ciência. Dois exemplos que eu quero contar para você. O primeiro, no qual a ciência deveria ter se curvado à igreja, mas não o fez. E o segundo, no qual a igreja foi o bode expiatório de um erro geral. Os exemplos foram tirados em parte de um livro chamado O Agente Funerário de Deus. A Ciência Enterrou Deus, de John C. Lennox, da Universidade de Oxford, Lyon, 2009. Primeiro exemplo. Os primeiros pensadores cristãos, Agostinho, Irineu, Tomás de Aquino, eles confiavam no relato bíblico e concordavam sobre a crença de que o universo teve um começo e que Deus o criou. Entretanto, durante grande parte da era científica moderna, o consenso foi de que o universo é infinito, em idade e em extensão. Quando ateus debatiam com cristãos sobre a existência divina, apologistas usavam a origem do universo como evidência científica de Deus. Os ateus respondiam com o fato, entre aspas, de que o universo é infinito, minando assim esse argumento. Avançando rapidamente para o fim do século XX, é consenso entre os cientistas que o universo teve uma origem. Mas alguns relutam em admitir isso. Sabe por quê? Porque isso deu aos cristãos uma justificativa para suas crenças criacionistas. Analise isso por um momento. As evidências científicas, tais como o desvio para o vermelho na luz das galáxias distantes e a radiação de micro-ondas de fundo, apoiam a teoria de que o universo teve um começo. Essa suposição se harmoniza com o relato bíblico, mas os cientistas foram resistentes a essa conclusão porque ela dava muito espaço para a religião. Não seria bom para a comunidade científica ser justa simplesmente dizer: nós estragamos tudo, mas aqueles cristãos criacionistas que acreditam na Bíblia estavam certos? Mas aí falta um pouco de bom senso e falta um pouco de aceitar o seu erro. O segundo exemplo que eu quero dar é sobre a tese do conflito, que diz que a religião e a ciência estão fundamentalmente em conflito entre si. Recebe muito do seu apoio popular da história, como a de Galileu Galilei. O fato de tais histórias receberem manchetes dramáticas apenas reforça a tese. Vamos ver. Galileu, cientista secular, extraordinário, contra a igreja, a encarnação institucional dos dogmas religiosos, não científicos.
É claro que Galileu estava certo quanto ao heliocentrismo, e a igreja medieval estava errada. Mas essa narrativa foi um pouco distorcida para parecer que este era o caso claro de ciência versus a religião, de que a ciência venceu e que a religião estava errada. O problema inicial é de que a igreja, não a igreja, mas a academia científica da época, uma carta de 1615, a academia afirmou que os professores acadêmicos se opunham a Galileu Galileu e tentavam influenciar as autoridades da Igreja Católica Romana, que estava no poder na época, a falar contra ele. Os argumentos científicos de Galileu eram uma ameaça ao aristotelismo reinante da academia. Roma se alinhou com uma cosmovisão defendida pelos filósofos e acadêmicos italianos. Essa compreensão não isenta a Igreja Católica Romana do tratamento dado a Galileu, mas mostra que Roma estava simplesmente em harmonia com o paradigma acadêmico reinante na época. E usar Galileu como ilustração da vitória da ciência sobre a religião é tornar a Igreja medieval simplesmente um bode expiatório e distorcer a história real que existia. Porque a Igreja aceitava o que Galileu dizia, mas os filósofos, entre aspas, pseudocientistas, discordavam. E eles então influenciaram a Igreja para que a Igreja rejeitasse as teorias de Galileu Galilei e a teoria de que a Terra era o centro tinha que se manter para os filósofos. E Galileu dizia não, o Sol, a Terra gira em torno do Sol. Esses dois exemplos nos mostram que a batalha entre a fé e a ciência é um espantalho em muitos aspectos. A ideia de que a cosmovisão do Big Bang seja um reconhecimento de que os criacionistas estavam inicialmente certos é praticamente desconhecida hoje. A teoria do Big Bang para a origem do universo é usada na presente conta dos crentes como argumento contra a existência de Deus. Muitos criacionistas leigos não percebem que o seu troféu de vitória, isto é, que o universo tem uma origem, foi arrancado das suas mãos e está sendo usado para figuramente vencê-los. Eu comparo isso com uma ideia de você soltar uma bomba numa casa de material de construção, vai dar como resultado dessa explosão uma casa pronta e construída e pronta. O que seria muito mais simples do que crer que esse universo todo complexo, com tanta complexidade, esse nosso corpo humano com tanta complexidade foi criado, simplesmente apareceu por acaso. Há um outro detalhe também importante. Há uma coisa interessante e fantasiosa também que as pessoas colocam. Que se você pegar infinitas máquinas de escrever e colocar infinitos macacos por infinito tempo, um dia nós teremos a Bíblia escrita por um macaco. É mais ou menos isso a mesma coisa. Ou uma teoria científica escrita por um macaco. Tudo ao acaso. Eu acho um pouco difícil, né? E você também deve, não sei se você vai concordar com isso. Mas encontramos um ponto bastante controverso no relacionamento entre ciência e religião, na filosofia do relativismo que está nos atingindo atualmente, onde tudo é relativo. Entretanto, se tudo é relativo, até o relativismo é relativo. E então acabamos ficando relativamente confusos. Sim, eu de propósito fiz um jogo de palavras aqui. Pois Deus não é relativo. E a Bíblia diz, seja o teu falar sim, sim, não, não, e pronto, acabou. Deus não é politicamente correto. E é o que está predominando hoje. E isso é sim e não, e pronto, acabou. Por essa razão é preciso um aprofundamento maior na verdadeira ciência que nos levará certamente para mais perto de Deus. Como disse o professor Luiz Pasteur em seu cartão. Outro fato interessante no qual podemos refletir é na beleza. Infelizmente, percebemos que atualmente o conceito de belo mudou. Às vezes a gente tem a impressão
que o conceito de belo é mais ou menos o seguinte: quanto mais feio, mais desconjuntado, mais desorganizado, melhor. Mas quando você para e olha uma pequena flor, pode ser em qualquer lugar, mas começa a se deter para analisar os pequenos detalhes que formam aquela flor, os mínimos que encontramos, às vezes com uma lupa que precisamos olhar, nós ficamos maravilhados diante da perfeição destes mínimos detalhes para que esta flor continue a se procriar. Isso também nos leva a entender que a beleza também faz parte da ciência, mas que em muitas situações é deixar de lado. Deus se preocupa com o que é belo e harmonioso. Veja quão multicolorida é a natureza. Quantas variedades de cores, tonalidades, flores, matas nós encontramos. Observe a gama de cores que embelezam o nascer do sol e o pôr do sol. Nós percebemos aqui o bom gosto do Criador. Quantas vezes você já parou para ver o sol se pôr, o poente ou o nascer do sol numa manhã bonita e ficar maravilhado diante da pluralidade de cores, da diversidade de cores e tonalidades que o céu nos apresenta? Mas a ciência não é má em si mesma. Mas o uso errôneo da ciência, que muitas vezes é feito, pode ser prejudicial. Nosso Deus nos criou com a capacidade de raciocinar. Nosso Deus criou o homem com a mente para pesquisar, adquirir conhecimento sobre a sua criação, e também com a capacidade de nos expressarmos criativamente por meio das artes. Visto que o objetivo da educação cristã é desenvolver habilidades físicas, mentais e espirituais, o desafio nosso como educadores cristãos é o desenvolvimento dessas qualidades para benefício presente e eterno da humanidade, bem como a glorificação do nosso Deus. Por isso, o chamado a cada educador adventista, a cada cristão, é para ensinar de modo consciente e intencional as ciências e as artes, a partir dos princípios e pressupostos bíblicos, a fim de fortalecer a fé daqueles que são ensinados, para que o fruto da educação cristã sejam pessoas que aceitem a Bíblia como autoridade suprema e que coloquem os seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, o seu próprio conhecimento sob o julgamento e autoridade da revelação bíblica e não acima da palavra de Deus. Tentei resumir o tema dessa lição e eu coloquei aqui alguns pensamentos. Aproveite. Prepare a sua vida, conheça a ciência, mas lembre-se, Deus é o autor da ciência, é o criador também da ciência e dos cientistas. E vamos aproveitar as coisas boas que nos são trazidas através desse conhecimento. Que Deus abençoe você, para que você possa adquirir um conhecimento cada vez maior deste maravilhoso Deus e assim aprender e saber o que precisamos usar para o nosso crescimento em nossa vida espiritual. Eu quero cantar com você um hino, Filhos do Pai Celeste. É bom nós entendermos e termos em mente que nós nada mais somos do que filhos do grande Deus Criador do universo. Cante conosco, cante com alegria.
Vamos orar. Pai querido, que a tua criação e a revelação que fazes a nós através da natureza e da tua palavra possa preencher o nosso desejo de conhecimento e que possamos submeter tudo aquilo que nós aprendemos a essa tua ordem e seguir ao teu lado, proclamando que Cristo Jesus criou e que em breve voltará para fazer novas todas as coisas. Mantém-nos firmes em teus caminhos, ajuda-nos a conhecer cada vez mais a respeito do teu amor e da tua graça e que nos mantenhamos ligados a ti, pelo teu poder e pela tua palavra. Concede-nos um restante de sábado agradável e feliz em tua presença e a súplica que fazemos em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco estou voltando para o culto. Espero que você esteja conosco. E se você gostou da mensagem, compartilhe. Envie para seus amigos, divulgue esse trabalho. E se você está assistindo o nosso canal no YouTube e não é inscrito ainda, inscreva-se para fazer parte do nosso grupo. Que Deus abençoe você. Que você tenha um sábado muito bonito. E daqui a pouco a gente se encontra de novo. Até já!